Você acredita na Chapeuzinho Vermelho? Existem histórias que a gente ouve na nossa infância e ao longo de toda a nossa vida que são claramente ficcionais. Mas não é porque elas são ficcionais que elas não são relevantes e nós mesmos conseguimos dar algum tipo de significação para elas. A história do Chapeuzinho Vermelho tem muitas interpretações, mas é muito razoável a gente pensar na questão de que uma criança não pode andar sozinha no meio de uma floresta, porque ela vai estar cercada de perigos. A gente é capaz de entender uma série de histórias como metáforas, como analogias para outros aspectos da vida humana. Essa é a relação fundamental entre filosofia e mito que foi se construindo com intensos debates ao longo da história da filosofia, já na filosofia antiga. Algumas concepções concebem a filosofia como uma explicação racional que vem justamente para desmistificar os mitos, para dizer que os mitos são falsos, que são explicações religiosas para o mundo, e não explicações racionais. Há uma tradição já na filosofia antiga que entra em choque com os poetas. E o ápice desse choque é possivelmente Platão, que expulsa todos os poetas da sua cidade ideal. Mas essa tensão entre mito e filosofia deu origem a interpretações que são alegóricas dos textos mitológicos. Nesse tipo de interpretação, os poetas que contam os mitos, eles trazem verdades, mas eles trazem verdades que são ocultas sob véus. As histórias, as lendas, elas precisam de interpretação, de uma interpretação alegórica. Teágenes de Régio, né, por exemplo, é um dos primeiros a fazer esse tipo de interpretação. Ele interpreta os deuses gregos como os fenômenos da natureza. Apolo é fogo, Hera é ar e assim por diante. E os mitos contam as relações entre essas entidades. E esse tipo de interpretação alegórica ganhou tanta força que os próprios filósofos platônicos passaram a usar ela com o passar do tempo. E nós ainda utilizamos de histórias, de alegorias, que são claramente fictícias, mas que nos dizem algo sobre a nossa vida. Então, me conta aí,